22h39, agora segunda, 12 de abril de 2021. Beleza. Conta desde o início. Vou começar do começo, como começou. A intuição foi o dia inteiro me ligando a procurar coisas na internet sobre a Área 51, Grey, coisa que eu nunca me interessei. Porque isso é tão massacrado, é tão falado que enjoa, entendeu? É tanta mentira em cima disso, tanta desconexão, que eu nunca me interessei por esse assunto. Só que enquanto eu estava aqui em casa à tarde no domingo, isso me vinha na cabeça toda hora. Aí eu procurei no YouTube algumas coisas, tem muita baboseira no YouTube, você tem que ficar filtrando muito, eu tava sem paciência. Fui para assistir uma série no Netflix. Qualquer série. Caçar uma série para assistir. Eu comecei a assistir, começou a me embrulhar, negócio até que me interessava, mais ou menos na linha de séries que eu assisto. Não consegui, fui para outra. Não consegui, falei, vou procurar um filme, quem sabe. Comecei a procurar filme, não achava nada, falei, quer saber, acho que eu vou lá pro Amazon, sei lá, não sei. Comecei a rodar de um lugar pro outro, eu tava inquieta, uma coisa estranha dentro de mim, sabe? E tal. Aí fui para documentário. Comecei a olhar, assim, os documentários, tinha um sobre o Egito, eu até me interessei, coloquei para assistir, não era isso, não processava, sabe? Voltei para os documentários, Uhum. falando sobre a mente. Falei, putz, é o que eu preciso, é isso aí que eu tô procurando. Comecei a assistir, começou a me dar ânsia. Foi muito estranho, entendeu? Não era isso. Voltei, olhei o óculos redondo. Você viu como que é, né? O negócio da série, né? Aparece o óculos dele, assim, é meio claro o fundo, né? Me chamou a atenção. Aí eu vi o assunto, falei, puta, eu não acredito que é isso. Tá. Eu fiquei pensando nesse assunto. Aí eu coloquei a série. Bob Lazar, área 51, discos voadores, certo? Isso. Me chamou a atenção o fundo, o íconezinho ali, né? Que é branco com o óculos dele, não é isso? Lá quando Isso, você essa abre. mesmo. Foi isso que me chamou a atenção. Falei, deixa eu ver o que é isso aqui. Quando eu coloquei que eu vi o que era o assunto, falei, você tá de brincadeira. Não acredito que é esse assunto, vou assistir. Eu assisti, na hora me deu uma satisfação interna. A hora que eu coloquei lá, selecionei para assistir. Eu falei, era isso que eu tava. Alguma coisa estava me mandando procurar isso, então. Achou o que era. Bom, comecei a assistir. Você viu que tem muita música de fundo, muita Sim. frequência. Aquilo me entrou de um jeito que me tirou do estado normal. Eu ficava ao mesmo tempo assistindo a série, ao mesmo tempo aquilo me colocava numa espécie de coisa que eu nem sei te dizer. Eu vou chamar de transe porque eu não tenho a mínima ideia do que é, entendeu? Mas eu ficava num estado diferente. Aí eu comecei a Uhum. ouvir a comunicação de uma consciência mental. Eu já sei, geralmente, quando é mental, eu já sei que se trata de algo que é rápido, é frio, aquilo mesmo que eu estou acostumada a acessar, né? Científico, sabe? Eu senti de início que por conta do jeito que se comunicava. Só que eu queria prestar atenção no documentário, porque eu achei extremamente interessante. Mas eu não conseguia. Me dava uma sonolência, um estado que eu saía fora, tipo, ficava assim, fora daqui, numa outra dimensão, vendo cenas que não tinha sentido, porque na série, em nenhum momento ele mostra cenas de nave caindo, corpos sendo retirados, entendeu? Nada disso. Conta a história. E eu falava, cara, por que tá acontecendo isso comigo? E eu tentava voltar pra série. Eu sei que eu demorei 3 horas pra assistir a série, o documentário. Eu não Uhum. consegui. Porque ele ficava. E ele me causava uma sensação. Ele tem uma energia que causa uma estática, como que eu vou explicar pra você? Ah, cara, parece um zumbido de abelha, sabe? Uma caixa, assim. Ele tem isso. Quando ele entra no campo. Certo. E ele é quase que agressivo, porque ele toma a frente, né? E vem com muita força, assim, como se ele me conhecesse, sabe? Como se ele tivesse muita intimidade comigo. Tipo, ele sabe que eu sou. Ele me trata como um canal mesmo, sabe? Assim, não tem muito frufru, como algumas consciências vêm com delicadeza, entendeu? Mesmo sendo mais voltadas para a área científica, elas vêm com. Ele não, ele é direto, reto, parece que ele tem pressa. Não sei explicar, entendeu? E quase que chega a ser invasivo, sabe? Porque ele não, ele vai assim, e a energia dele é muito forte, causa uma certa desconexão, não sei, parece que eu tô desprendendo daqui, não sei explicar.
Ele me tira dessa realidade, entendeu? Bom, ele é titulado, ele está numa área subterrânea, que não é mais o S4 lá, é um outro lugar, foi feita uma transferência, isso ele me mostrou. O lugar é bem tecnológico, a gente não tem ideia do tipo de tecnologia que é usado lá. É engenharia reversa de anos, não só desses eventos, né, no deserto, que o dele também foi um evento do deserto. Não necessariamente eu entendi que seria esse mais conhecido, mas talvez um outro. E ele fala para mim, ele me mostra que toda a tecnologia desse lugar, desse hangar, desse negócio subterrâneo, é tirada de tecnologias não só desse tipo de nave dele, mas de outras constituições. Quando eu olho para o hangar, para esse lugar subterrâneo, esse bunker, é bem tecnológico, bem diferente, e assim, ele é todo separado por setores, entendeu? Então, a qualificação que eu vejo lá, quando eu me deparo, quando ele me mostra mais ou menos aonde está, ele me mostra como o C2130. E ele é titulado assim pela área que ele fica lá dentro, entendeu? Então, ele tem, é como se fosse assim, uma sigla em inglês, entidade biológica extrafísica, alguma coisa assim, entendeu? C2130, porque é o local dentro desse lugar onde ele fica, né? Ao mesmo tempo que ele me mostra o lugar e as coisas que ele faz lá dentro, não é como se ele fosse assim, como que eu vou dizer? Ele não tá ali totalmente, não é à vontade a palavra. Existe uma troca, entendeu? Com outras pessoas, outros seres, outras consciências que regem a consciência dele, o que ele é, entendeu? Num plano muito antigo, porque ele já está lá há muito tempo, tipo décadas, e ele me mostra assim que existe um acordo pré-acordado, aonde ele fica ali, mas não necessariamente ele se sente muito à vontade, entendeu? Ali. Eu achei isso super estranho, porque pareceu meio conexo para mim. Alguém tá contra a vontade, um ser está contra a vontade, porque ao mesmo tempo que ele é extremamente frio, ele não tem sentimento, ele desenvolveu uma sensação de estar preso mesmo. Ele vive muito tempo. Ele falou para mim que ele vive em torno de 700 anos, mais ou menos, dependendo a espécie dele, o que ele é, né? Que é meio androide, meio biológico, é aquela mesma coisa que a gente já falou. O corpo dele, essa parte inteligente, ela corrige as imperfeições, os desgastes, entendeu? Então o corpo dele consegue o que ele é, a biologia dele, que é meio constituída, meio biológica, meio tecnológica, consegue sobreviver muito tempo, entendeu? Existem partes do que ele é também que não fica ali, nesse corpo preso. Ele tem uma outra parte que eu acho que seriam fractais, como a gente é, que ficam em outros lugares. Então, é esses fractais que têm um acordo, tem algo acordado com um grupo grande que eu vejo com relação a governos, não só americano, mas outros governos também, entende? Então, ele não tá, ele tá cumprindo um papel ali, mas ele não necessariamente ele me mostra que isso é muito confortável para esse fractal dele. Eu acho que ele não queria essa parte dele aí biológica, talvez não quisesse. É a sensação que eu tenho. Entendeu? É estranho o jeito que ele sente, porque ele não sente, ele cria a sensação para eu entender. Uhum. A gente já falou sobre isso, né? Então acho que já dá para entender. Quando eu peço para ele falar para mim como ele chegou lá, ele me mostra realmente um acidente, uma queda, um descompasso dentro do veículo que eles estavam. Não é muito grande esse veículo, não tem uma dimensão muito grande. O formato é meio arredondado mesmo, parece um cone, entendeu? E eles tiveram um problema. Alguns, acho que eles estavam em 3 ou 4, eu não consigo ver direito. 2 deles ali tiveram, assim, a biologia afetada bastante, mas como eu te disse, eles têm essa facilidade de recompor, se não for alguma coisa vital e que desmembre e cause um dano muito grande, eles conseguem se recuperar. Apesar que ele está mostrando para mim que os outros 2, as 2 outras seres que... Não, os biológicos que estavam juntos, ele está me mostrando dentro de tanques e lugares assim tecnológicos, é como se eles estivessem sendo estudados e vistos por dentro, mas eles foram desconectados assim da parte fractal que comanda, entendeu? Houve uma desconexão, então seria como se fosse uma morte.
a gente entenderia como morte, entendeu? A parte que faz o comando é tudo Sim. remoto. A parte que faz o comando desconectou daquelas biologias lá. Mas a biologia, ela é inteligente e tecnológica, então ela permanece como que eu vou dizer assim, se corrigindo e se arrumando, entendeu? Se reestruturando para manter como se fosse o tecido ainda vivo. Não é essa a palavra, Hum, mas eu acho que eu vou usar isso. Então, tá. está sendo usado como meio de estudo isso, e dois deles, que eu não sei onde está o outro, eu não consigo compreender, ele não me mostra, entendeu? Mas ele está me mostrando sobre ele. Então, ele me mostra tudo isso acontecendo, os exércitos, e aquilo tudo que o Bob Lazar falou de tecnologia reversa, ele me mostra isso, mas ele não quer, não é isso que ele está interessado, entendeu? Ele está interessado em mostrar uma outra situação para mim, que é uma situação onde existe esse lugar, essa tecnologia, ela é ativa. Nós, humanos, já estamos criando máquinas mais tecnológicas do que a dele, porque houve outras quedas em outros lugares, houve outros acordos, outras coisas, e existem outras tecnologias muito mais avançadas do que até a dele. É tudo separado por setor, como ele me mostra aqui, lá embaixo. Ele me mostrou até partes assim, ó, onde foi como se tivesse machucado, assim. Eu vi, assim, perto, como se fosse o ombro. Ele é magrinho. Ele é o estereotipo de Grey mesmo, sabe? A pele esverdeada, cinza, baixinho, bem pequeno. Deve Uhum. ter uns 80 centímetros de altura, eu acho, sabe? Acho que, não, um pouco mais. Talvez perto de 1 metro, eu acho. Ele é baixinho e eu vi, perto do ombro dele aqui, ó, eu vi a pele levantada, assim, sabe? Queimado, algumas partes. Ele me mostra as cenas de lá, entende? Aí, quando eu perguntei para ele qual era o nome, ele me mencionou Witzer. A pronúncia é essa, Certo. como se escreve, eu não sei. A dicção dele, ou a forma como a, a voz, ou como vou explicar? Eu acho que é o mais próximo que eu posso chegar seria esse nome que eu falei. Mas quando ele fala comigo mentalmente, tem uma outra. Eu não conseguiria representar, entendeu? Falar do jeito que ele fala. Mas o mais próximo seria Uhum. Witzer. E Tá. o Witzer, ele é extremamente é, focado naquilo que eles vieram fazer aqui. Eles vieram para fazer estudos sobre a própria parte de minerais, terra. Ele fala muito de um mineral específico que só existe ali no deserto, e é encontrado na parte subterrânea, sabe? Eles têm uma tecnologia que fura o solo, uma sonda, alguma coisa assim, e eles extraem um tipo de minério, um tipo de coisa que, quando é levado para fora do nosso sistema, sobre uma outra física, sobre uma outra dimensão, acho que é isso, ele, ele, ele parece ter uma capacidade de construção, de liga para o que eles fazem, para o que eles montam de transporte, aeronaves, tecnologia para o mundo deles. Essa espécie ela é espalhada, né? Por vastos lugares, assim, estrelas, órbitas. É uma loucura, porque eles estão em tudo quanto é lugar. Ele está me mostrando Andrômeda, Órion e o caramba. Nossa, é uma loucura. Aonde eles estão, entendeu? Onde está espalhado. Os mixes entre as espécies, porque eles são criados literalmente, né? Desse jeito que eu te falei, é meio tecnológico, meio biológico. É uma engenharia, não tem reprodução, é uma engenharia criada, e eles seguem padrões de regência de cada lugar onde eles estão, sabe? Como que como que eu vou dizer para você? Não é nem planeta, porque nem sempre é planeta, às vezes é uma estrela, às vezes cada lugar onde eles estão existe uma regência. É, é estranho, porque ao mesmo tempo que eles são todos conectados, não é, entende? Eles têm como que eu vou dizer para você? É como se eles tivessem interesses próprios, sabe? Para estudar, para evoluir, para buscar conhecimento, buscar outra. Eles são meio nômades, sabe? Eles não se importam muito pelo que o dele, a espécie, o grupo dele, eu vou chamar de, sei lá, do que eu vou chamar. O clã dele, tá? O clã dele, que é um número não muito significativo, deve ter acho que uns 400, 500 iguais a ele, eles decidem as coisas e eles são meio nômade, sabe? Não é uma coisa assim que eles têm eles extraem aquilo que é necessário,
buscam tecnologia, sobrevivem ou tentam explorar coisas para tentar, não sei, criar alguma coisa, eu não sei ao certo o que é, mas eles não têm muito apego a lugares e tal. E eles procuram coisas diferentes, minérios e coisas, e eles descobriram que existem tipos de minérios, apesar que ele está falando também que o que há no espaço todo, no universo, em outros, é como se os elementos fossem muito parecidos, mas eles mudam ou eles tomam uma outra. Eu não sei dizer o que é, eu não entendo muito disso. Mas é como se se transformassem quando eles são submetidos a outro tipo de física, a outro tipo de dimensão, entende? Então eles descobriram isso, eles tiram vantagens disso. Eles pegam elementos de um lugar e levam para o outro para tentar formar coisas diferentes. Era isso que ele veio fazer aqui quando Entendi. aconteceu o que aconteceu. Ele tinha permissão pra vir aqui? Como é que... É uma pergunta que eu fiz para ele já e Ah, ele não me responde. Sabe? É como se ele invalidasse a minha pergunta. Ele é muito estranho, sabe? Ele é quase que. tá. Porque assim, Segue o ele me jogo, causa. vamos lá. Eu vou te falar sincero, ele é tão denso, se a gente puder usar essa palavra, entendeu? Ele é Uhum. tão denso que ele não temeria me causar dor, por exemplo, entendeu? Ou qualquer desajuste biológico para passar o que ele tem que passar. Você entende como é neutro? Entendi. Ele não tem nenhum tipo Sim, de. sim. Ele não é nem um pouco amistoso, sabe? Ele não tem Uhum. preocupação com acordos, sabe? Ele não se preocupa. Ele quebra regras, ele tá me mostrando que o clã dele, ele chama outro nome, mas eu vou dar. Eu não sei definir porque é na língua dele, entendeu? E a garganta, a minha, eu não conseguiria, não dá pra mim, nem chegar perto do que é, Sim. entendeu? Então eu vou chamar de clã, ele falou que tudo bem, posso chamar assim. O clã, o grupo dele, não é muito preocupado em entender sabe, eles não são muito preocupados em respeitar regras e tal. Eu achei estranho isso, mas é o que ele tá me mostrando, entendeu? Quando Tá. aconteceu o acidente, Certo. aconteceu tudo isso aí, ele foi submetido a um grupo maior que é parecido com ele. É como se houvesse uma regência dos Greys, da tipologia dele, que teve que intervir e ele foi como se fosse assim, quase que obrigado a ficar nesse lugar, entendeu? É o que eu sinto. Eu acho super estranho isso, mas é a sensação que ele me passa é que ele tá lá por um acordo, entende? É acordado isso, ele não tem como sair desse lugar, ele não tem possibilidade de sair, ele quebraria qualquer regra para sair dali, sem problema algum. Então, ele é colocado num lugar, é como se fosse um isolamento, eu não sei te explicar, onde ele não consegue mexer com a mente das pessoas que estão ali dentro daquele lugar, porque ele tranquilamente faz isso. Nossa, parece um Uhum. filminho de benzinho e malzinho. Eu sei que tá parecendo teoria da conspiração, mas é o que ele tá me mostrando, entendeu? Tipo, que ele não tem Uhum. muito. Ele não tem muito discernimento ou sentimento, ou preocupação se ele vai violar regras ou se ele vai causar qualquer distúrbio ou qualquer coisa em lugares. Então, dentro disso, a própria. Porque tem muitos cientistas, a tecnologia ali é muito, muito avançada. Existem formas de conter essa manipulação mental. E o lugar onde ele está, esse lugar, C2030, é um lugar específico para tipo de espécies agressivas, entende? Que fazem esse tipo de manipulação mental, entende? Como ele Certo. conseguiu acesso a mim, ele me mostra que eu tenho uma ligação, como se a minha energia ou se a minha vibração fosse muito favorável. E aí consegue quebrar algumas regras que passam disso, porque é como se eu concedesse, entendeu? Quando eu comecei a assistir o seriado, a minha energia ficou muito receptiva, entendeu? Aos seres. Não sei como eu fiz isso, mas é o que ele está me mostrando, que é como se ele tivesse me achado mesmo, me localizado. Ele me mostra, tipo assim, sabe? Como se ele tivesse na cabeça dele um painel com um monte de possibilidades e eu fiquei verde, entendeu? Ai, deu rindo. Mas é o que ele está me Entendeu. mostrando. Saquei. Tá. É, ele me mostra, ele é um pouco agressivo comigo no sentido de dizer assim que eu sou muito dual e posso pender muito facilmente para o que eu considero o outro lado, entendeu? Ele mostra que eu tenho muita, é que assim alguns fractais, ele tá mostrando uma cena muito estranha para mim, alguns fractais meus,
Greys que fizeram abdução. E a abdução no passado, lá para... Ele está me mostrando 1974. E foram abduções agressivas, com seres humanos do Texas, de forma agressiva. Então, eu estou vendo a cena, eu desci com um grupo e a gente pegou algumas pessoas que eram de fazenda e a gente foi extremamente agressivo, no sentido, assim, de tratar como rato mesmo, sabe? Essas pessoas ficaram com marcas, com traumas. Então, ele me mostra que existe um fractal meu, uma parte minha que fez parte disso. Então, ele consegue ter acesso a mim. Nossa, meu olho não para de piscar. É como se eu estivesse entrando em transe. Ele me mostra, assim, Ó, a impressão, sabe o que eu tenho? O que ele tá fazendo? É como se ele estivesse puxando a minha mente. Com a mão. É uma sensação de puxar, assim, Tá. entendeu? Me desligando daqui onde eu tô, você entendeu? Tá super gelado o meu quarto. É como se ele estivesse me puxando, assim, mentalmente. Bom, então ele me mostra que é muito fácil me acessar porque eu tenho essa ligação através dessas coisas densas que a gente... Eu não considero denso, entendeu? Mas dentro desse universo de dualidade, de benzinho contra o mal, a gente poderia considerar que seriam seres frios e que não tinham muita preocupação em manipular o humano, porque tratava o humano realmente como uma experiência, entende? Não é isso o propósito dele, ele nunca se interessou pelos humanos, acho que é por isso que ele tem esse desprezo mesmo pelo humano. Eu vejo um desprezo mesmo, sabe? Ele não tem nenhuma afinidade, nenhuma... Não sei te explicar, entendeu? Ele repulsa mesmo. Só que ele me mostra que ele conseguiu, é como se eu ficasse verde mesmo ali. Foi assistindo que eu dei a abertura, porque eu entrei na energia dos acontecimentos e eu liberei isso, entendeu? Eu abri o acesso. Então, eu perguntei pra ele agora se ele vai ficar no meu campo sempre. Ele falou pra mim que ele é muito tanto faz, sabe? Tipo, não sei se você achar necessário, sabe? Ele respondeu tipo isso, sabe? Se você achar que eu posso fornecer, se a gente puder ter uma troca, alguma coisa assim, sabe? Ele se Entendi. coloca muito, tipo, tanto faz, entendeu? Eu pergunto pra ele por que ele tá tão ativo, né? Aí ele fala pra mim que é importante que a gente saiba que existe aqui no planeta esses tipos de acordos com outros seres. Ele tá me mostrando seres que não são agressivos ou não são... ele trata é como se, assim, ele desprezasse a raça humana mesmo, sabe? Tipo, ele não tem nenhum sentimento. Sim. E tem outros seres ali que não são desse jeito, que são diferentes, com outros tipos de biologia, com outros tipos... Esse lugar é imenso, ele ocupa muitos quilômetros embaixo da Terra, existem interligações, eu já tinha visto isso, ele está me mostrando que realmente é sério, esses bunkers eles são interligados, não só nos Estados Unidos, mas até no profundo dos oceanos existe, e é bem comum manter esse tipo de estrutura. Existem confederações ou federações, alguma coisa assim, que são acordadas, existem acordos, não é nada fora de acordos, porém, nem sempre esses seres estão ali, se sentem confortáveis, entendeu? Eles estão ali porque precisam estar, porque teve acordos e foram trocados mesmo. Vai parecer super teoria da conspiração que eu vou falar, mas existem coisas assim que foram trocadas mesmo por acordos. Por exemplo, vocês podem explorar tal coisa, pode fazer tal coisa aqui, desde que o membro, desde que a tecnologia, desde que isso fique, entendeu? Existiu esse tipo de situação, o que ele está me mostrando. Mas ele mostra isso como se fosse décadas mais... esses acordos em décadas anteriores, entendeu? Não recente, ele não me mostra nada recente. Eu não sei se é porque a vinda dele, quando ele veio aqui, é de uma década muito, muito atrás, então ele não tem interesse em entender. Você entende que, assim, o desprezo dele pela situação e como ele cumpre só o que ele precisa fazer, ele não tem interesse nenhum em entender o que acontece ali, entendeu? Ele só quer dizer para mim Sim. que existe isso e ele quer passar isso pro projeto, que isso existe. Não é um pedido de ajuda, porque ele falou que não existe ajuda para isso, entendeu? Não existe. São acordos, é acordado. Esses seres estão lá de várias espécies diferentes. É acordado, está lá. Não só lá, eles às vezes passam de um bunker para outro e de países diferentes, inclusive, entendeu? Não necessariamente para poder desenvolver coisas que a gente nem tem ideia, coisas que não vai chegar tão cedo ao público, porque o que acontece quando a gente faz a engenharia reversa,
a gente não consegue tirar os elementos daqui para fazer o que eles fazem. Submeter o elemento a outro tipo de dimensão e outro tipo de física. Então é muito torturoso. Ele tira um sarro, é como se ele estivesse tirando uma na nossa cara, entendeu? Tipo assim, vocês nunca vão conseguir chegar no nível de tecnologia que seja aceitável, que não tenha acidentes e que funcione, entendeu? Da forma correta, porque vocês não têm ainda capacidade de conseguir levar esses elementos, vocês não entenderam como funciona os negócios dos elementos, entende? É como se eles dessem informação incompleta, entendeu? Eles dão a informação porque está dentro Sim. da regra do que ele pode. Só que ele não dá o beabá de como fazer. Então a gente fica quebrando cabeça, entendeu? Aqui, as nossas dobras de dimensão para poder ir para outros lugares dá erro pra caramba, ferra a gente pra caramba. Existem humanos perdidos aí no espaço. Foram parar em outras dimensões, em outros asteroides, planetas e tal, e se ferraram bastante. Alguns morreram, porque nós temos dificuldade ainda na nossa própria ciência e no próprio sistema. E existem espécies que ajudam mais e que são mais colaborativas, outras, como existem esse acordo e essa frieza da parte dele, ele não tem interesse nenhum em, tipo, mostrar com coisa. Ele só passa a informação que ele precisa passar, entende? É rápido, simples, claro, objetivo, entendeu? Eu Uhum. pergunto pra ele agora se ele tem comunicação com os outros. Ele falou que esse tipo de isolamento que eu tô vendo, como se fosse assim, ó, uma sala gigante de um material, é um vidro mole, tipo uma bolha, mas é quadrado, suspenso, tem, eu vou dizer pra você, eu nem sei te falar como que é o chão disso, não sei te dizer, mas ele fica suspenso assim, só que o vidro é maleável, não é um vidro, eu acho, mas parece vidro, é transparente, mas quando ele toca assim, ó, a, a mão dele como se fosse uma bolha, assim, sabe? Plástica. Ao mesmo tempo parece um plástico, parece um vidro, entende? E o sistema que é feito ali é um sistema que ele não consegue ter comunicação mental com outros seres para não ter manipulação, porque ele é extremamente manipulador. Entendeu? Ele foi isolado nessa área C2130 com outros seres que eu estou vendo, bem agressivos. Tem um que. Você lembra que eu falei para você de uma espécie que parecia polvo, que exterminava? Sim. Tem uma espécie dessa presa num lugar desses, mas é mais. O nível de segurança é maior do que o dele. Entendeu? Porque ele, ainda você consegue extrair informação. Ele tem. Ele troca algumas coisas, sabe? Por conta da regência da espécie dele, dos Uhum. contratos. O outro é extremamente agressivo e mataria, tipo, causaria dano cerebral, morte. Ele mostra sangue saindo do ouvido de alguns seres, de alguns humanos, entende? Então é como se fosse muito Sim. agressivo, entendeu? É muito agressivo. Então ele tá mostrando assim que, porque eu tô questionando a agressividade dele, aí ele me mostrou esse povo, entendeu? Que é muito mais agressivo. Então ele tá dizendo assim pra mim que ainda ele troca informações, ele é colaborativo porque ele segue uma ordem da regência dele, da espécie dele. Mas o que ele quer mostrar pra gente é que isso existe, isso é real, influencia na força, na questão do planeta, tá tendo um descontrole, ele tá me mostrando o seguinte, vocês são, ele fala com muito desprezo, então não liga a forma que eu for falar, tá? Eu tô só traduzindo o que ele Certo. fala. Vocês são tão, querem saber tanto da tecnologia, querem manter esse tipo de situação, mas vocês não entendem que mantendo esses seres, nós aqui, ele fala nós porque tá mostrando uma área imensa onde fica todos esses seres, entendeu? Essas consciências. Então você assim, quando vocês fazem isso, vocês mudam e vocês desprogramam o próprio sentido da Terra, a própria energia da Terra. O que ele está me mostrando é o seguinte: todo ser que visita aqui, ou que fica aqui por um tempo, ele respeita aquela ideia do quanto que a gente já conversou, entendeu? Existe toda uma Sim. harmonia, todo um sentido para poder vir aqui e tem um tempo para ficar. E quando a gente faz isso, que não é só nos Estados Unidos, porque a gente só ocupa os Estados Unidos, mas tem outros países da Europa, inclusive Rússia e outros lugares, a China trata de uma forma completamente diferente. Ele está mostrando que a China, ela reserva e ela não tem contato com os outros bunkers. Ela é tipo como se ela fosse personalizada e ela não tem interesse em dividir informação, entendeu? Ela guarda para ela.
Então ele tá falando pra mim, só que assim, vocês são tão estúpidos, é essa palavra que eu vou traduzir do que ele tá tentando me passar, entendeu? Que vocês não percebem o mal que vocês estão, o transtorno que vocês estão fazendo dentro do próprio planeta. Estão acontecendo os desastres e doenças, está sendo espalhado uma... Ele atribui tudo que a gente está tendo, assim, de descompasso, entendeu? A esse tipo de situação que a gente mantém. Eu não sei se isso é uma manipulação que ele está fazendo comigo, ou se isso é verdade. Que ele é muito manipulador. Mas o que ele está dizendo é que muitos descompassos, tanto da natureza quanto da resposta biológica nossa e dos descompassos humanos, ele está me mostrando uma frequência, Thiago, é muito... Eu não sei se é manipulação, eu vou falar o que ele está me mostrando. Uma frequência sendo emitida por uma antena que está mudando a agressividade das pessoas. Entendeu? Então ele está falando, ele tá mostrando uma série de merda que o humano está fazendo, entendeu? Nas entrelinhas, tipo teoria da conspiração. Mas eu acho que não deve ser tudo manipulação, porque eu tô vendo as imagens, entendeu? Só se ele é tão manipulador ao ponto de me mostrar as imagens. Aí são antenas e tal. Lugares de estudo que a gente pensa que é astronômico, mas na verdade não é. Então a gente está mexendo com muita coisa. Ele está me mostrando que nossa espécie se acha uma espécie muito boa e uma série de coisas, mas a gente é tão sórdido, entendeu? Quanto outras espécies agressivas. Que inclusive nessas federações ou nessas reuniões, nesses lugares, o humano é tratado como uma espécie laranja, tipo uma espécie que tem problema, que poderia causar problema. Por isso que as nossas armas nucleares são desativadas à distância, por isso que a gente é controlado, por isso que a nossa tecnologia, a própria regência da Terra, que a Terra é uma energia, ela não permite algumas situações que deem certo nessas engenharias reversas, para que a gente consiga fazer a dobra e a mudança de dimensão, entendeu? Ir para outros universos com a nossa tecnologia, que é bem próxima dessas tecnologias copiadas. Então, a própria Terra também impede, porque ela tem receio, não é receio, ela sabe o tipo de espécie que está aqui dentro, o quanto ela precisa evoluir ainda em termos de consciência para saber usar essas tecnologias sem causar danos e desestruturar todo o sistema. Aquela história de que tudo ligado em elas e outros sistemas depende do sistema da Terra é validado por ele, de novo. Então, existem olhos que nos observam, olhos seria a regência, né? E existe um controle disso que está além do nosso querer. Então, tem muita coisa que a gente não vai conseguir desenvolver porque não é o tempo certo. Entendeu? Então, eu acho que ele pegou esse asco porque ele vê uma tentativa muito forçada de querer fazer a coisa funcionar, entendeu? Numa época que ele me mostra como se fosse uma fruta verde, entendeu? Vocês estão verdes, como que vocês querem atribuir? Mas aí eu questiono ele, que como que ele pode falar isso, sendo que a espécie dele é totalmente destrutiva também. Aí ele tá me corrigindo falando que ele não tem nada de destrutivo. Ele simplesmente faz o trabalho dele, ele chega nos lugares, ele colhe os elementos, colhe parte de estruturas metálicas, pedras e coisas assim, é o que eles fazem. Eles não vieram aqui para mexer com os humanos, eles vieram para fazer isso. E é o que eles fazem, eles manipulam química, manipulam elementos, entendeu? Ele transforma elementos, ele se acha super inteligente. Ele olha pra mim como se eu fosse, tipo, se eu tivesse anos-luz de diferença de inteligência dele, entendeu? Porque ele me monta ele tá me mostrando em tela mental um monte de equações e elementos, manipulação química de elementos, que eu não entenderia, entendeu? Mas ele mostra, tipo, pra me cutucar, sabe? Pra me, como que eu vou dizer pra você? Pra me deixar curiosa, porque ele sabe que eu gosto, entendeu? Aí ele tá mostrando que outros fractais meus entenderiam, mas ele tira uma com esse fractal meu. Ele fala, nossa, você tem tanta vontade de entender a ciência, mas esse fractal seu não veio, não tem esse lado científico, né? Mas coça dentro de você, entendeu? A ciência, sabe? Então ele tá tirando uma com a minha cara mesmo, entendeu? É que eu levo de boa, mas ele tá tirando uma. Então ele tá me mostrando uma série de equações, uma série de elementos, manipulações com elementos que funcionariam, mas como eu não tenho capacidade cerebral ou mental para entender, e nem conhecimento, então é só... nem sei te explicar porque ele tá fazendo isso, mas é o que ele tá fazendo. Bom, ele continua mostrando. Mostra. Bom, aí ele tava mostrando o seguinte, que ele queria que a gente soubesse disso, que o projeto soubesse disso, e que
Porque isso vai, lá na frente, a gente vai entender quando começarem a seguir a sequência do que tem para chegar, e os livros que a gente vai trazer, porque não é só eu, outras pessoas vão trazer material, e vai contar a história do começo, é importante que isso entre para a história. Ele quer que isso faça parte da história, de que existe esse tipo de Entendi. história, entendeu? O que a gente acha que seria a teoria da conspiração é fato verídico, fato real, acordado, né? Isso existe, entende? Ele faz muita questão de me mostrar que isso existe, isso é uma realidade, entendeu? E é meio que assim, como eu vou explicar para você? A biologia dele tem em torno de 450 anos só, entendeu? O que ele é. Tá. Então ele tem muito tempo para ficar aqui ainda, entendeu? E ele sabe que vai haver uma mudança, que vai mudar tudo isso, talvez antes mesmo dele completar o ciclo, que seria o ciclo de vida dele, entendeu? E vai mudar tudo isso. Mas não é torturoso, mas é como se fosse assim, não é agradável, entendeu? Ele me mostra outras, pela perspectiva dele, porque ele não tem contato com outras consciências, como eu te disse, esse lugar que ele está inibe de falar com as consciências que estão dentro desse bunker, desse lugar. Só é permitido quando é colocado uma codificação, alguma coisa que o humano faz, e aí ele consegue, mas mesmo assim é limitado. Ele não gosta disso, entendeu? Ele não gosta dessa limitação. Mas é como é. Então ele está me mostrando que quando ele chegou, e antes de os humanos saberem de tudo isso, dessa questão, e de colocarem ele nesse lugar, ele viu outras espécies bem menos do que tem hoje, e que essas outras espécies, mesmo de densidades ou de vibração completamente diferente da dele, também não eram totalmente satisfeitas com isso. Entendeu? Elas estavam por acordo, Uhum. mas não tem satisfação, sabe? Não é um trabalho assim de troca. Não tem essa. Ele tá mostrando, pelo menos o setor dele todo ali, essa parte aí, nenhum deles ali está sobre. Como se eu fosse dizer assim. Ele falou pra mim que é estranho, porque tem seres que nem têm livre-arbítrio, né? Eles são comandados por regência, entendeu? Então, o livre-arbítrio Sim. existe. Mas, mesmo assim, você entende? Existe uma ideia que ele passa pra mim de que isso não é certo, entendeu? Ele é muito revoltado, não sei se é revoltado, ele não é a favor disso, entendeu? Mas ele tá me dizendo que, assim, o tipo de clã que ele pertence nunca foi muito a favor de seguir regras, entendeu? Até mesmo eles fazem o que precisam fazer para poder não terem problemas. Não é essa palavra, eles usam uma outra, eu não sei que Deixa eu palavra. perguntar um negócio. É. O que aconteceu com a nave dele? Assim, tecnicamente falando, deu pane mesmo? O que rolou? Ele falou para mim que ele estava me mostrando o seguinte: existe como que eu vou dizer assim, uma energia na Terra que precisa ser calibrada com o equipamento dele. E isso acontece, é como se ele se fizesse autocorreções o tempo todo, entendeu? Para poder ficar na atmosfera. E quando ele muda, por exemplo, de estado, cidade, país, lembra aquilo que eu te falei da rede, que a gente já viu essa rede em torno do planeta? Essa rede interfere muito nos Sim. equipamentos, entendeu? E quando ele chegou nesse lugar, que não é, na verdade, Nevada, tá? É um outro lugar, eu não consigo identificar o que é, mas é naqueles arredores ali. Houve um descompasso, e quem estava na frente vamos dizer, dos computadores, é como se fosse um computador, mas muito mais IA do que a gente pensa, só que existe comando ainda, entendeu? Não, talvez a calibragem daquilo não foi certo, e ele falou para mim que às vezes acontece, por conta de tudo isso que a gente faz no planeta, e uma série de coisas, tem umas distorções na rede. E é nessas distorções que os equipamentos entram em descompasso e podem acontecer quedas se não for corrigido com rapidez. Entendeu? Ele fala para mim que os Tá. acidentes em várias naves é por conta dessas pequenas distorções que não são calculadas, sabe? Elas acontecem no planeta por conta de milésimos de segundos de coisas, de atos e ações. É a questão vibratória, entendeu? A rede, ela responde pela questão vibratória do planeta. Olha que loucura, eu nem imaginava isso. Então, assim, tudo que a gente emite para a rede, ela registra. E ela muda. É como se ela mudasse, ela não tem um padrão, entendeu?
mesmo seguindo uma ordem, em alguns lugares ela tem uma pequena mudança. Essa pequena mudança para um equipamento como o dele é de suma importância que a correção seja rápida, precisa, porque senão dá dano no equipamento. E foi o que aconteceu. Ele está me mostrando outros De... equipamentos que aconteceram esse problema. Então não é uma questão tecnológica ao ponto assim como se a gente, ele está mostrando nossos foguetes, por exemplo, pegar fogo, explodir, não é isso, entendeu? Esse descompasso nessa distorção que acontece na rede do planeta, que se a correção não for rápida, e às vezes o equipamento nem sempre consegue corrigir tão rápido, porque é uma velocidade muito grande, e aí o equipamento pode cair numa altura e tal, porque nós temos gravidade aqui, né? E se ele perder o sistema gravitacional da nave dele, porque quando acontece esse descompasso, ele está me mostrando que até mesmo a gravidade que é feita, eles têm um negócio dentro, né, que controla a gravidade. Ele falou que é um descompasso, ele me mostra como uma distorção, entendeu? Acontece a distorção e acontece esses danos no equipamento. Ele está me mostrando assim que hoje, ele não gosta de falar sobre hoje, não sei porque ele fica muito preso ao passado, entendeu? Aquela década que ele caiu. Mas ele está me mostrando assim que os equipamentos que existem hoje, que visitam a Terra hoje, corrigem esse tipo de situação, mas naquela época não tinha essa correção. Essa correção era manual. Por isso que ele falou assim que se pedir para a gente procurar quantos relatos que a gente ouviu falar da década de 50, 40 até mais ou menos 80. Entende? Dentro desse período, para a gente procurar, e a gente vai ver a quantidade não são muitos, mas aconteceram bastante descompassos com várias espécies diferentes e tal, e teve problemas por causa dessa distorção. E depois disso já não houve tanto, porque essa distorção ela foi corrigida, entendeu? Conseguiu-se entender o campo da Terra. Ele não sabe me dizer quem foi que fez essa correção. Eu perguntei para ele não sei, tem coisa que ele não se importa em responder, sabe? Ele sabia que era perigoso? Sabia. Eles são conscientes e ele disse para mim que toda vez que vinham de 30, 40 até 70, 80, todas as naves, todos esses equipamentos, que eu vou chamar de equipamentos, né, que sofriam, que vinham, principalmente nesse planeta, que esse planeta tem bastante distorção, eram cientes de que poderiam ter. É por isso que muitas das espécies, a gente já viu isso, mandavam seres bio-androides como ele. Mas eles são controlados, né, por você remoto. Existe um controle remoto. É um outro fractal que fica num outro lugar, faz o controle, mas eles são tão ligados aos fractais, eles não são distantes dos fractais como a gente. Por exemplo, ele me mostrou esse fractal meu que eu nem sabia, que era Gray, que fez isso que eu te falei ali no Texas. Eu não tinha lembrança, nunca tive essa lembrança, entendeu? Ele tem lembrança de todos os fractais dele. Todos os fractais dele é como se fossem todos conscientes de um de outro, entendeu? E afeta. O que acontece com o fractal afeta todos os outros. Eu não sei se isso é em todos, mas no clã dele, na tipologia dele, do que ele é, todos os fractais, tudo que acontecer com um fractal afeta os outros. Entendeu? Então todos os outros é como se eles soubessem, tivessem consciência disso. Apesar de que eu falei para você, existe um acordo, não está contra, ele não tem não está burlando uma regra universal, entende? Existe um acordo. Esse acordo é antigo, da década, eu acho que de 60, 50, eu não sei. Tudo que ele atribui para mim, ele atribui essas décadas, entendeu? Mais antigas. Mas, porém, os outros fractais dele são conscientes do que acontece com esse fractal daqui. Eu sei que é muito departamentalizado, né, internamente, né, as divisórias aí, e que talvez, como o Bob falou, né, você não sabe o que acontece na sala do lado e tal, é um negócio que não tem a ver com você, você não tem acesso. Ele acha que isso é tão escondido a ponto do presidente não saber? Não sabe. Não sabe. Ele sabe que existem verbas que vão para isso, mas para que ele tenha uma segurança maior mental e tudo mais, e para que ele consiga ser assim, olha, o que ele está me mostrando é o seguinte, é uma cena assim,
Ele me monta cenas na cabeça, entendeu? Então ele me mostra o presidente, ele me mostra o presidente dando entrevistas e fazendo coisas assim da função dele. E se o presidente for ficar, como que eu vou dizer assim para você, informado ou é estranho, porque é tão difícil traduzir o que ele faz, o que ele manda, entendeu? A cena eu vou te mostrar a cena. Ele mostra como se o presidente, é uma criação mental dele, entendeu? Ele me mostra assim, tipo, o presidente entrando e conhecendo tudo aquilo. Ele ficaria tão chocado com as coisas que tem lá, entendeu? E mudaria tanto a parte, causaria um impacto psicológico tão grande que a própria junta que cuida do presidente, porque ele tem médicos, psiquiatras, psicólogos, entendeu? Que cuidam especialmente, a gente já sabe disso, né? Especialmente da saúde. Então, mexeria tanto que ele não conseguiria, talvez, fazer o trabalho dele, entendeu? Então, ele sabe das regras, ele sabe da existência, ele sabe o que acontece, entendeu? Ele vê planos de voo sendo testados, tá? Ele assiste isso, as naves sendo testadas, né? A engenharia humana, estou dizendo, né? Ele vê, ele sabe, ele tem plena certeza, ele sabe, mas ele não frequenta esse lugar para que ele não seja impactado pelas cenas que estão lá dentro. Entendeu? E até pela própria segurança. Não é um lugar, eu vou te falar, Thiago, que todas as pessoas que trabalham ali sabem e assinam contratos porque não é nada seguro. É muito perigoso, porque nós somos humanos. E que ele mostra, nossa, ele tem uma arrogância para falar, sabe, para mostrar da nossa tecnologia. Então ele mostra que a gente avançou muito nessa questão de criar esses isolamentos. Ele chama de isolamento, essas bolhas, entendeu? Eu te falei, que é um material parece plástico, mas parece vidro ao mesmo tempo. Ele fala que a gente foi muito astuto e muito criativo e conseguiu resolver essa solução de não ter mais problemas de manipulação mental através dessas espécies, entendeu? Porém, a gente ainda tem erros de ciência e engenharia, entendeu? Então, é muito perigoso, acontecem muitas coisas que saem fora da conjuntura, saem fora do planejado. Existem baixas que acontecem, existem humanos que são expostos a tipo de radiação e causam danos, entendeu, nas biologias. Ele me mostra uma câmera que está sendo desenvolvida, que ela já é testada e bem funcional para recuperação de tecido, de câncer, de outras coisas, mas ela causa alguns efeitos celulares quando o humano é exposto a algum tipo de sentimento. Entendeu? Você lembra que a gente já tinha falado isso? Que as intenções regem. Quando a gente é passado por essa máquina e mudada as células como se fosse forçado, entendeu? Se fizer a autocorreção, a gente tem que sustentar um tipo de intenção, um tipo de pensamento e sentimento. Porque senão a degradação é mais rápida. Ele está me mostrando uma câmera extremamente tecnológica, um lugar transparente, uma cúpula, parece sei lá, uma cápsula. Pronto, achei a palavra. Ela recupera, regenera, trata. Só que o problema é que quando você é submetido a isso, entendeu? A esse tipo de tratamento, a sua vida vai ter que mudar, a sua parte mental, você vai ter que ter acompanhamento de profissionais, porque você vai ter que ter um controle muito grande das suas emoções. É porque como se você tivesse mexido no núcleo das suas células e mudado o perfil progressivamente muito rápido. Porque você lembra que eu te falei? As cápsulas vão abrindo aos poucos. É tudo muito harmonizado, o sistema humano. Entendeu? Das correções que eu te falei de DNA, de autocura. Você lembra que a gente já falou sobre isso? Tá me mostrando no humano. Ele não tá falando da biologia dele ou de outra, entendeu? Ele tá me mostrando no humano. Quando a gente fez isso, a gente acelerou o processo, a gente modificou algumas coisas. Entendeu? Então, a nossa parte mental, que seria o comando, lembra que eu te falei de tomar o leme? A regência, o cérebro tem que estar muito saudável. Porque o descontrole pode acontecer também em minutos, em segundos, o descompasso. Entendeu? Porque você acelerou um processo, é como se você tivesse mudado um processo que não era para ter mudado. Você forçou o processo a acontecer. Então, quando você força o processo a acontecer, você tem que ter algumas regras para seguir. Assim, que eu falo assim, é como se tivesse que mudar realmente a relação dos sentimentos, intenções, pensamentos, entendeu? Para que você consiga manter a biologia daquele jeito. Senão a degradação é rápida e muito pior do que a doença ou o dano que estava antes. Entendeu? Mas isso
Falta, Uhum. aí é o que eu te falei, que ele tira uma, é como assim, isso tem correção, tem corretiva, mas nós não descobrimos ainda como fazer isso. Porque nós não entendemos ainda na nossa própria mente, é aquilo que eu te falei, da nossa própria biologia. A gente não tem comando, né? Então ele mostra que falta muita coisa para que a gente consiga fazer com que as tecnologias sejam realmente favoráveis, entendeu? Tudo que a gente está usando de tecnologia, está conseguindo fazer reversa, está criando, a gente está tendo que testar muito. Ele falou assim que até entende por que existem esses bunkers e esse lado de esconder essas tecnologias. Porque elas estão vindo sendo testadas e são testadas com humanos, entendeu? Tipo rato do laboratório. Tipo assim, a pessoa, elas sabem do risco, entendeu? Ninguém é forçado a isso, nem humano é forçado a isso, sabe? Elas trocam. E geralmente são pessoas que estão no desespero de uma doença terminal, sabe? Elas se submetem a esses tipos de câmeras, esse tipo de teste, sendo vigiadas pro resto da vida com identidade trocada, com um monte de coisas. Elas não têm mais vida, elas vão ser vigiadas até o dia que morrer. Mas ela troca isso vamos dizer assim, ela faz essa troca pelo teste para ver se regenera, se funciona nela, entendeu? É um risco, porque nem sempre dá certo por conta da. Ele falou assim que o humano não entendeu ainda que ele é regido pela intenção. Então, qualquer tecnologia mais fodástica que a gente possa ter, se a gente não tiver controle das nossas intenções, que é a energia criativa, que eu falo para você, que gera a base da tríade, não adianta. Ele falou assim, olha, pode vir qualquer tecnologia mais avançada que a minha, como vocês já tiveram acesso, entendeu? Vocês têm acesso à tecnologia muito mais avançada que a minha, de seres muito mais evoluídos em termos de tecnologia do que eu, porém, vocês não conseguem muito progresso porque vocês não entenderam que vocês são regidos pela intenção. Entendeu? Não adianta. Não é uma coisa executável, sabe? Não é o conhecimento e trazer super físicos, super engenheiros, super. O problema de vocês é que É. vocês entenderam a base. É mais um ser falando para mim a mesma coisa, né? E esse é bem frio, eu acho até que ele amoleceu bastante agora. Parece que ele entrou num acordo comigo. Ele tem tanto acesso, tanta informação humana, como é que ele faz para conseguir isso com essa dificuldade que a gente impõe para ele? A troca. Lembra que eu te falei que existe a troca? Primeiro, quando ele veio para cá, ele tá me dizendo assim que quando ele veio para cá, quando todo ser vem para cá, ele já faz um estudo, ele sabe, porque você lembra das fontes? Sim. As fontes é acessível por todo ser que tiver conhecimento. Você concorda comigo? Ele tá dizendo para mim, olha, tudo que tiver conhecimento e que tiver possibilidade de acessar, acessa. Então, não é escondido a informação humana, o que nós somos e como nós funcionamos. O nosso manual. Ele acessa direto na. Ele acessa antes deles virem para cá, qualquer ser que vem para cá, ele sabe muito bem onde ele tá descendo, onde ele tá vindo. Porque o acesso é feito lá na fonte. Entendeu? Então eles não chegam de paraquedas aqui. Pode esquecer. Ninguém vem de paraquedas aqui para Uhum. conhecer. Todo mundo já vem sabendo o que vai encontrar. Entendeu? Mas Segundo, ele acessa a fonte agora, se ele quiser. não, ele não acessa. Ele não acessa. Eu tô perguntando para ele como ele fez para me acessar. Ele falou que foi permissão da minha parte. Eu acessei ele. Como isso eu não sei. Ah, Porque em nenhum momento, enquanto eu estava assistindo, eu tenho a impressão de ter curiosidade dos seres. Eu estava muito interessada no processo. Você me conhece, já que você sabe que eu adoro a parte científica. Eu estava muito interessada em entender como o que o Bob Lazar estava passando ali. Mas ele falou para mim que eu é que emiti o sinal. E ele me achou. Entendeu? Aí eu tô perguntando entendi. para ele qual é a ligação, ele me mostra aquele ser que eu te falei lá do Texas. Aquele evento do Texas, entendeu? Então eu acho que o meu clã lá tinha alguma ligação com o clã dele, mas fazíamos coisas diferentes, porque o meu era genético. Ele sabe o que aconteceu com aquele seu fractal? Ele tá mostrando as cenas. Ele só me mostra as cenas de abdução. Entendeu? Ele não me mostra mais nada além disso. Eu vou ver se ele. Talvez ele me mostre, vamos esperar pra ver. O que ele tá repetindo pra mim é as Uhum. cenas de abdução. E assim, eu tô vendo até os equipamentos. Entendeu? De extração de sangue, de pele, as sondas. Eu tô vendo tudo isso daí. Entendeu?
por dentro, eu participando disso tudo, aquele fractal, né, que seria a parte minha, participando, fazendo. Isso eu tô vendo. Eu tô vendo também, você lembra que eu te falei que eu já vi um lugar que parece uma colmeia, onde é guardado material genético? É como se fosse Sim. uma... Eu me vi nesse lugar, entendeu? Mexendo como se fosse experimentos, assim. É assim, olha, a colmeia é assim, existe uma senha ou um código que eu tô vendo quando eu penso no que eu tô procurando, automaticamente abre uma colmeia com o que eu estou buscando. Entendeu? Você está entendendo a tecnologia dessa colmeia, desse lugar que guarda elementos e guarda. No Sim. meu caso, não, ali nesse caso onde eu tô, é só material genético. Entendeu? Desse Certo. fractal aí. Ele está me mostrando essa cena. Ele está me mostrando 560 anos. Que eu acho que é a idade que esse fractal meu tem. Entende? Não me mostra na Terra. Eu não vim, não voltei, não estou na Terra. Não venho na Terra. Entendeu? Ele me mostra eu dentro, participando dentro dessa colmeia. É como se eu vivesse nesse lugar. Entendeu? Então, A minha atividade é dentro desse lugar. Hoje, na atualidade. A cena que eu pedi para ele mostrar é do agora, entendeu? Se ele pudesse me dar uma cena do agora. E ele tá me mostrando essa colmeia e eu trabalhando dentro desse lugar, como se eu estivesse trabalhando mesmo. Eu tô trabalhando tá. com material genético, entendeu? Aí que tá, eu tô questionando ele como que ele consegue ter acesso a essas coisas do agora. Ele consegue, Thiago, ele é muito manipulador. Então, Ele tá me dizendo que ele não tem acesso às coisas externas, ele tem. Não tem como ele saber desse tipo de informação. Agora que eu questionei isso, ele saiu. É como se ele afastasse, entendeu? Ele deu um passo para trás, uhum. entendeu? Ele deu um passo para trás e é como se ele tá no campo, mas é como se ele tivesse esperando eu mudar o assunto, entendeu? Não é, entendi. Ele é Não, muito claro que manipulador, sim, muito. sim. É, essas consciências que estão lá são todas da mesma dimensão que a nossa, porque elas são aparentemente físicas, né? Ó, ele tá me mostrando. Você lembra que ele falou para mim de um descompasso que ele sente e que ele sabe que o outro se ele Sim. sente? Ele falou que existem um ajustador dentro dessas cápsulas que corrige essa questão da dimensão. Por quê? Alguns corpos não sobreviveriam muitos anos, o que a gente chama de anos aqui na Terra, por conta de estar fora do próprio sistema, da própria dimensão. Causaria problemas, entendeu? Por isso que eu te falei que existe tempo para aqueles que ficam aqui na Terra virem fazer o trabalho. Eles precisam constantemente. Ele está me mostrando assim, olha, se eles que vivem aqui o tempo todo ficam mais tempo aqui na Terra porque eles fazem parte da regência ou daquilo que é o projeto Terra. Eles nunca saíram daqui, mas eles construíram um tipo de tecnologia que copia as condições da dimensão dele para poder manter a estrutura do organismo dele e do que ele é funcionando. Nós descobrimos isso porque nós Certo. somos muito espertos, entendeu? Ele tira uma, sabe? Ele fala com muito desprezo isso. Nós descobrimos isso, que nós somos muito espertos, através de observação, né, e de manipulação com seres que são mais maleáveis, e nós conseguimos criar esse sistema dentro dessas cápsulas. Então, alguns deles ali, eles estão expostos a um tipo de tecnologia que copia as circunstâncias ou a própria física daquela dimensão. Aí ele fala, vocês são tão espertos que não entenderam que vocês poderiam pegar os elementos, então, e criar esses experimentos num outro lugar que não esse, porque esse lugar é extremamente perigoso. Ele me fala muito desse lugar que é perigoso. Eu não sei se isso é manipulação ou se isso é real, entendeu? Mas ele tá me mostrando esse lugar perigoso. Ele tá me mostrando assim, que nós poderíamos ter a ideia de criar, então, um outro lugar só para testes de elementos, entendeu? Talvez a gente tivesse algum progresso nos nossos equipamentos, copiando essas tecnologias de distorção ou de manipulação de dimensão ou de... Como que eu vou dizer para você? É como se a gente copiasse, conseguisse fazer cópias da própria física de dimensões diferentes. Só que aí ele está falando para mim do nosso problema de engenharia. Você entende? Hum. Nossa escassez de material, de matéria, de... Não é matéria. Ai, como que eu vou usar? De conhecimento, não é conhecimento. De tecnologia, eu acho que é. Ou a gente erra muito.
sabe? Ele tá mostrando assim, sabe, coisas desligando, que deixando de funcionar. Sim. Então ele me mostra uma escassez muito grande dos nossos computadores, da nossa tecnologia. Então, quando a gente cria esse tipo de coisa e a gente dá esses avanços, é como se a gente desse um passo para frente, dois para trás, entendeu? Porque quando a coisa dá problema, causa um transtorno enorme, né? Então, ele me mostra assim, talvez seja por isso, ele não tem interesse em saber, mas ele mostra que talvez seja por isso que a gente não criou uma outra base para poder só trabalhar elementos, entendeu? Talvez a gente tenha medo de criar. Ele está me mostrando partículas subatômicas e até o Sirius lá, sabe? O acelerador de partícula lá. Ele está me mostrando uma série de coisas que a gente faz tudo muito controlado, com muito medo, porque a gente sabe as merdas que a gente pode fazer. Entendeu? E criar. Nossa, ele me mostra um negócio muito. Ele mostra assim que a regência do que nos rege, aquilo que nos rege, fica ali sob controle, mas eles não podem também influenciar, dar a informação direta, sabe, de como funciona, do beabá. Porém, a gente é como se a gente estivesse sendo observado. Então, eles esperam a gente dar os passos, mas também quando dá merda, eles intervêm, para que a gente não crie o caos dentro do planeta e desestruture todos os outros sistemas, entendeu? Que ele está me mostrando assim, olha, quando ele está me mostrando uma situação ali dentro do acelerador que pode ter acontecido, eu não sei se é esse mesmo acelerador, porque eu acho que não tem só esse. Entendeu? Ele está me mostrando que tem muita coisa que a gente... por exemplo, assim, olha, ele me mostra a situação assim, ele mostrou um jornal, eu vou te falar como ele me mostrou para ver se você entende. A tela mental era assim, era um jornal mostrando o CERN, por exemplo, a tecnologia lá. Só que, na verdade, isso daí é só para chamar a atenção, para que todo mundo fique voltado nesse equipamento, nessa estrutura. Mas existem outras estruturas iguais, entendeu? E que, na verdade, ele faz 30% do que outras estruturas fazem. Mas a atenção vai ficar voltada nele. É como se fosse uma distração, entendeu? Então, ele me mostra essas distrações, ele mostra os outros lugares funcionando. Mas, quando os outros lugares estão funcionando, eles são como se fossem vigiados, e a gente é consciente disso. Quem faz isso, sabe, é consciente de que existe esse vigiar. E quando é necessário, eles intervêm para o desligamento dos sistemas, porque é muito fácil de derrubar o nosso sistema humano. Ele mostra assim, um erro matemático, um erro de projeto muito grande no nosso sistema, entendeu? Na nossa tecnologia, para criar esse tipo de coisa. Então é muito fácil qualquer um deles desarmar. A gente cria métodos de segurança, mas qualquer ser de qualquer vibração aí, até que não tenha muita tecnologia, consegue desarmar o sistema, entendeu? De tão frágil que é o nosso sistema, perto das tecnologias. Então, a distância mesmo, nem precisa estar aqui na Terra, o sistema é desarmado. Ele está me mostrando a Lua, de novo, outro ser me mostrando a Lua, né? Ele mostra a Lua como uma base, entende? De controle, não é controle, não é essa palavra, de observação, entendeu? Então, muita coisa do que é feito aqui, por conta que eu falei para você dessa distorção, porque assim, a condição aqui da Terra, ela foi criada especialmente para o humano. Por isso que eu te falei que existe todo um trabalho que é feito de engenharia para manter algum tipo de onda, algum tipo de proteção, eu não sei o que é, para eles não terem danos biológicos. Entendeu? Quando eles têm biologia, né? Como é o caso dele. Porque ele está me mostrando que tem seres que nem biologia tem, né? Então não sofre esse tipo de distorção, sofre outro tipo. E aí existem... É como se fossem escudos, Thiago. Eu não sei te explicar. Eles emitem a partir do próprio corpo ou da própria energia deles uma cópia da dimensão e da física que é da onde eles vêm. Entendeu? Mais ou menos isso. Para poder não acontecer distorções ou desprogramações. Entendeu? Então ele está dizendo assim para mim que não pode ficar muito tempo aqui por conta disso, porque isso não tem como durar muito tempo. Eles não conseguem, pelo menos ele, a tecnologia dele, não conseguia criar campos para ficar muito tempo. Ele não sabe como se outros seres desenvolveram isso. Eu acho que ele sabe, mas ele não quer me falar. Mas ele falou que ele é muito focado nele, sabe? É muito egóico. Não é egóico. Ele é muito preocupado só com o que ele quer me passar, entendeu? Referente ao que ele é e o que ele veio fazer aqui. Então, ele volta para eles. Eles faziam isso, eles projetavam através de si
um campo que protegia ele das distorções da Terra, porque a Terra ela é feita para os humanos. Né? Toda a física, toda a química, toda a estrutura, que eu te falei, até essa própria rede, ela controla para que os humanos possam viver aqui humanos e os seres que existem aqui na Terra, né? Ele está me mostrando um negócio legal, ele está me mostrando por que é fácil viver embaixo da Terra.